pessoal, estamos de volta para mais uma aula de estudo orientado, mediação tecnológica Rondônia. Chegamos, isso mesmo, gente. Olha, estudo orientado, técnicas, modos e formas de você estudar mais e melhor. Assistindo filme, né? Lendo um livro, vendo essa videoaula, várias videoaulas, né? Debatendo, discutindo, apresentando trabalhos, organizando o seu cantinho de estudo para te ajudar, né? O teu cronograma diário de tarefas e semanal também. Nessa aula de hoje a gente tem uma outra dica para você. Eu acredito muito que você vai gostar. Vamos lá no slide, por favor, e vamos ver o que nós temos para essa aula. Olha, uso de áudios. Ai, meu Deus, professora, que legal! Tem uma música aí que vai rolar, né? Falta dar o play aí. E um fone de ouvido. Uso de áudios. Você pode usar o celular para gravar leituras dos conteúdos em voz alta. Depois ouça os áudios para você. Vou colocar um verde aqui. Vamos ver se vai rolar. Você usa o celular para gravar os seus áudios, as suas leituras. Eu acho que já falei sobre isso com você. Depois escuta seus áudios para fixar o que você está buscando aprender, né? Me conta aí depois se ficou verde, se ficou bom para sublinhar, tá? Estudos para aprendizagem. É uma boa prática aproveitar momentos variados do seu dia para ouvir os áudios. Professora, o que é um áudio? Ah, ouve aí o áudio da prof, ouve o áudio da minha amiga, o áudio do meu amigo. O áudio é o som, né? Gravado. Para ouvir o áudio como quando você está no ônibus, por exemplo, indo para a escola, ou você está fazendo seus afazeres domésticos, tomando um banho, só que você não vai colocar o fone no ouvido tomando banho, né, pessoal? Por exemplo, né? Então é uma boa prática aproveitar o tempo que você tem para ouvir áudios. A menina que acho que está bem feliz ouvindo esse áudio aí, né? O estudo por audição evita os grandes volumes de livros, o que facilita o transporte e otimiza muito os seus estudos, né, pessoal? Olha aqui para a prof, Dani. Pessoal, olha só. Estudar por áudio é uma técnica. Eu tinha conversado com você sobre isso já em uma aula, tenho certeza. Eu já fiz muito isso também, que eu vou falar para você. Gravar a sua própria voz, lendo um livro, lendo um texto, explicando para você mesmo um conteúdo, uma matéria, né, uma situação. Você vai e se grava. E aí você depois fica ouvindo, está tomando banho, deixa lá ligado, vai se ouvindo, né? Aquele momentinho antes de você dormir, fica ouvindo, está no ônibus indo para a escola, põe um fone, vai se ouvindo. É uma técnica, tá? Quem estuda por áudio sempre relata que gosta muito, porque está sempre à mão, ali hoje como vocês têm, praticamente todas as pessoas têm um celular, né? Antes era mais difícil. Eu falei para vocês que eu estudava com áudio no passado, eu não tinha celular, nem todo mundo tinha um celular, tá? Na verdade, quando eu estava na escola, a gente nem sonhava que um dia existia o celular, né? A professora já é velhinha. E na faculdade, quando eu entrei na faculdade, estava começando a surgirem os celulares mais populares, né? Então, acho que eu estava no meio da faculdade, já para o final, comecei a ter o meu primeiro celular, mas ele não fazia nada, gente. Ele não tirava foto, ele não filmava, não aparecia nem o número que estava ligando para a gente. Só celulares de ricos que tinham o BINA, né? Para a gente ver o número que estava ligando. Acredita nessa? Pois é. Ele era um telefone sem fio, praticamente, que não pegava bem em lugar nenhum. Mas tudo bem, né? Mas eu digo que ele era mais resistente que os de hoje. Podia cair, bolar, ainda quebrava, rachava todo e funcionava. Beleza ainda. Como era para funcionar, né? Bom, é o seguinte. Você pode estudar por áudios. Eu estudava com gravadorzinho, que eu não tinha um celular, né? Eu tinha um gravador, a gente tinha um gravadorzinho. Uns tinham uma fitinha, uma fita cassete pequenininha nele para gravar o áudio. A pilha. Não tinha esse negócio de carregador, era pilha. Se acabasse a pilha, já era no meio da gravação. E uma fita pequenininha.
Depois eu tive um ultra mega moderno que não tinha fita, mas tem uma memória nele muito, mas tem. E gravava muito. Na minha pesquisa de mestrado eu usei todo o gravador. Não tinha celular assim que gravava desse jeito, mas vocês têm celular. Então vocês podem usar muito esse equipamento para isso, tá bom? Os podcasts estão mais difundidos hoje também, né? O podcast é um programa de rádio, uma rádio. E tem podcast de tudo, não é verdade? Temas diversos. Tem podcasts riquíssimos para você estudar. Então, uma linguagem mais de fácil acesso, é um bate-papo, é uma conversa sobre um tema que ajuda muito a você estudar. Então, está no ônibus, está viajando, né? Está esperando alguma coisa, está no intervalo, né? Está lavando a louça, falei dos afazeres domésticos agora no texto, né? Lavando louça, está na lida, está no pasto lá, conduzindo gado, né? Você está lá ouvindo o seu áudio, ou no fone, ou você está só lá, você pode deixar para tu no ambiente, né? Vamos lá para o próximo, pessoal. Como funciona isso, prof? De um modo geral, todos os indivíduos aprendem através dos sentidos. Sobre o que eu estou sentindo por meus sentidos? Quais são os órgãos do sentido, pessoal? Olha a aula de ciências, hein? Visão, olfato, sentir o cheirinho das coisas, né? Paladar, sentir o sabor. Tato é a pele, né? Sentir o frio, o calor, se é áspero, se é, né? E a audição. A audição é um sentido. Então, de um modo geral, todos os indivíduos, todas as pessoas aprendem através dos sentidos. É claro que, dependendo da pessoa, tem sentidos mais aguçados do que outros. Então, é uma técnica de estudo por áudio que funciona, né, por gravação de áudios, que utiliza a audição, né, que vai ouvir o áudio, então é a audição. Ou você vai cheirar o áudio, ou você vai ver o áudio, você vai tocar no áudio, você vai sentir o gosto do áudio. Então, você vai ouvir o áudio. Essa técnica foi desenvolvida para auxiliar e complementar os seus estudos. Olha, eu vou fazer várias sublinhadas aqui. Eu estou grifando com a minha roupa lá embaixo. Ó, complementar os estudos, tá? Não é só para ouvir. A prof falou que dá para estudar com áudio. Eu vou estudar só ouvindo áudio agora. Só ouvindo música daquilo, ouvindo a minha gravação daquilo, ouvindo o podcast daquilo, só isso. Não vou escrever nada, não vou ler nada, não vou fazer um cálculo, não vou fazer exercício, não vou fazer tarefa, não vou prestar seminário, não vou fazer debate, vou só ouvir áudio. Não é isso. É uma técnica complementar. Tá bom? Sobre a estudar, tá? Os áudios também podem ser gravados em qualquer hora ou qualquer ambiente. É claro que você vai ter a qualidade do áudio, mas tudo bem, não tem problema. Às vezes parece um cachorro. Dá para ouvir, escutar um cachorro latindo, né? Que os cachorros e os galos, eles deixam para emitir seu som bem na hora que a gente vai gravar, não é verdade? Tá todo mundo calado. Vamos gravar, vamos participar de uma aula, gravar um áudio, um vídeo, o cachorro vai latir, o galo vai cantar. Não tem jeito, né? É assim mesmo, não tem problema. Mas aí dá para gravar em qualquer lugar e você considera o que você precisa ali. O ideal é que os áudios não sejam longos, não sejam extensos, não sejam, ó, demais. Em média por volta... Eita, professora, agora lascou, porque eu só sei falar 1 hora, senão eu não falo. 5 ou 6 minutos de cada áudio, é um tempo bom, tá? Mas aí, todavia, você deve intercalar com outros repertórios musicais, se for o caso, a intervalos espaçados, para que a aprendizagem seja mais efetiva. É assim, galera. Você vai pegar um áudio, vai ouvir o áudio 1 hora. Um áudio de 1 hora é cansativo, sabia? Senhora, mas eu estou acostumada, eu gosto assim. Se você está acostumado e gosta assim, como eu falei, que é muito individual, né? Mas o ideal é que os áudios sejam mais curtos, para não cansar. Tá? E não é para ficar dormindo com fone de ouvindo áudio, não, porque aí você pode até causar problema para a sua audição. Certo?
Certo, professora? Em técnica, essa técnica de áudios é universal, tá? Não é só nossa, a gente não está inventando ela agora, não tive essa ideia hoje. Ela pode ser utilizada para qualquer ou quase ou todas as disciplinas, matérias, componentes curriculares que você tem. Não é recomendável para disciplinas que sejam de raciocínio lógico, né? Matemática, por exemplo, e também de redação. Você tem que fazer, você vai ter que praticar. Matemática, galera, você vai ter que fazer o exercício, você vai ter que exercitar, né? Estou entrando um negócio aqui, né? Então, você vai ter que fazer, você vai ter que resolver. Química também, você vai ter que resolver um cálculo estequiométrico. Eita, você gosta disso? Eu gosto. Física, né? Você vai calcular a distância, você vai calcular a velocidade média, né? Você vai fazer o cálculo da velocidade média, você vai ter que fazer, não só para ouvir o áudio do professor fazendo o cálculo. Pega lá x ao quadrado mais 2x, é não sei o quê, vai para lá, vem para cá. Você tem que pegar o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta e papel e fazer, não tem jeito. Redação, eu vou ouvir a aula de redação e não vou fazer nenhuma redação? Me poupe, né? Então, o áudio é usado para quase tudo. Você pode ouvir o áudio da professora falando da redação, você pode ouvir o áudio de matemática, você pode, só que você vai ter que complementar. Esse é um áudio complementar, ele não vai ser o total, certo? Porque essas matérias, esses componentes, né, necessitam de exercícios práticos, praticar, para serem fixadas no seu cérebro, na sua memória. Sendo assim, você poderá estudar legislações, né, e ser usado para revisões também. A parte da legislação, você vai precisar estudar em alguns momentos, inclusive se você tiver algumas eletivas que trabalham algumas leis, né? Normas técnicas e tal, sobre aquilo, aquele tema. Então é legal ouvir áudio sobre isso. Te ajuda bastante, tá bom? E revisão também. Revisão de uma leitura, de um texto, né? Você fez o resumo do livro, o resumo do capítulo. Aí você grava seu áudio da sua voz lendo o resumo e depois fica ouvindo o áudio. Olha que top, né? Legal. Você já fez isso? Me conta aí no comentário se você já estudou com áudio alguma vez. Usar os áudios como revisão. Caso você tenha uma rotina conturbada e nem sempre seja possível arrumar um momento para realizar as revisões dos assuntos estudados, né? E usar a técnica de estudo por áudio poderá ser uma alternativa válida para que você adicione mais horas de estudo ao seu dia. Né? Então, essa rotina conturbada aqui de cima, deixa eu fazer um negocinho nela aqui, para ser sério aqui o negócio. Ai, meu dia foi muito agitado, né? Palida cedo para a escola, quase me atrasei e tal. Beleza. Áudio vai te ajudar, porque no caminho da escola, dentro do ônibus, você vai ouvindo seu áudio. Na ida e na volta, olha que legal. Ah, não vou ouvir áudio, eu fico 1 hora dentro do deslocamento do ônibus. Não estou falando para você ouvir o áudio 1 hora, você pode conversar com seus amigos, também com seus colegas, né? Olhar a paisagem, não sei. Mas você pode aproveitar o tempo para ouvir esse áudio durante o seu deslocamento, durante esses teus afazeres diários, tá? Você vai para uma fila, para, não sei, no banco, de resolver alguma coisa, esperar uma consulta médica, você leva o seu áudio sempre à mão ali, põe o seu fone e está ouvindo. Olha que legal, está revisando o conteúdo, já adicionou tempo aos teus horários de estudo, pessoal. Ó, olha aqui para a prof. Dani. Você só vai precisar de celular e fone. Quando está no ônibus, quando está na fila do banco, quando está no banco de espera da consulta médica, quando está lavando uma louça, quando está na lida, está ali, ó, ouvindo o seu áudio. Só que aí você já leu o livro, você já fez o resumo, gravou o áudio. Os podcasts que estão disponíveis, diversos aí, você vai procurar eles, vai baixar, vai ali, né? E também vai ouvir, discutindo sobre aquela temática que você
quer estudar mais, né? Quer se aprofundar. Mas tu lembra que eu estou falando o tempo inteiro que ele não é o único, tá? Por mais que você goste muito dos áudios, você precisa ler, escrever, principalmente redação, principalmente matemática, física, química, educação física. Aí eu vou ouvir o áudio como como joga um vôleibol, como faz uma corrida, como o áudio sobre o atletismo. Legal, top. Só que aí na aula tem a parte prática, né? Que você vai ter que fazer aquilo acontecer. Ah, sim, sabe o que é legal também? Áudio, já esquecendo de falar para ti, as aulas de línguas, né? De inglês, de espanhol e outras línguas. A gente, na mediação, nós estudamos inglês e espanhol, né? Além do português. Isso mesmo, então ouvir o áudio ajuda muito a te ajudar na pronúncia, porque você vai estar ouvindo e repetindo, e vai estar fixando a forma como fala, né? Os sotaques, né? As formas da... Você lê a palavra, lê a frase em inglês é uma coisa, quando você ouve alguém falar em inglês é outra. E o espanhol também, né? O espanhol também. Os meninos indígenas, nós temos muitas etnias em Rondônia, indígenas. E nós temos várias línguas, né? De acordo com essas etnias, muitas línguas diferentes. Algumas se assemelham muito ao inglês, não é verdade? Outras se assemelham muito ao espanhol. Aqui em Rondônia eu estou falando. Mas os meninos, vocês indígenas, que convivem em comunidades indígenas, que têm várias etnias, tem em Rondônia, comunidades que têm várias etnias juntas. Um fala uma língua, outro fala outra língua, e aí você quer estudar a outra língua, você quer aprender a outra língua materna, né, do outro povo, você pode ter os áudios te ajudar também, tá? Então, na mediação, nós temos inglês e espanhol, e os meninos indígenas têm a aula de língua materna lá na comunidade indígena pelo professor indígena, não é? O áudio também vai ajudar, aí é com você. Então, eu também digo para ti que eu estudei línguas e eu gosto muito de ouvir. Quando está até ouvindo uma música em espanhol, né? Uma música em inglês, fala, nossa, olha, é assim que se fala essa palavra. Às vezes a gente até toma um susto, não é? Nossa, eu não sabia que se pronunciava assim, falando e cantando, parece que é diferente, né? Onde que estica aquela frase, né? Love you, né? Escreve de uma forma, né? I love you cantado, dependendo do ritmo da música, vai ter uma forma de falar ela. Então, ouvir uma música, ouvir o áudio explicando sobre aquilo, lendo o texto, lendo o seu resumo, vai fazer toda a diferença. Não sei se acontece com você. Você está assistindo um filme, se já aconteceu, legal. Se não aconteceu, faz esse teste também para você afinar o áudio. Você está assistindo um filme sem ver o filme, só ouvindo o som, as falas. Né? Você está ouvindo, não está vendo a imagem, ligou lá na sala, a TV, e aí alguém quer desligar, você fala assim, não desliga não que eu estou ouvindo, né? Aí você está só ouvindo, você consegue imaginar a cena sem ver, só pela fala? Você está ouvindo o filme, ou um desenho animado, né? um jornal, né? Uma notícia, você não está vendo a pessoa lá falando, a cena. Você está ouvindo, você imagina a cena? Se você consegue imaginar a cena e consegue detalhar toda aquela história na sua mente sem ver, só ouvindo, legal, você vai conseguir estudar muito bem com áudios. Porque você vai conseguir se concentrar ouvindo o áudio e imaginando as situações acontecendo. Né? Vai utilizar muito a imaginação, que é a forma de contextualizar o aprendizado, tá? Legal, né, gente? Então, ó, me conta se estudar por áudio te ajuda, ajudou a complementar, te ajudou a entender mais o que você precisa estudar. Lembra que estudar só não é aprender, você precisa contextualizar, ler, escrever, praticar, debater. Por isso que eu estou pedindo para você deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, para a gente interagir e debater junto, tá bom? Gente, essa foi mais uma aula de Estudo Orientado e eu, professora Dani, te espero na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!